Pessoal, agora nós vamos falar sobre direito previdenciário e para isso eu convidei o Diego Ribeiro, ele que é especializado nessa área. Bem-vindo ao programa, Diego, seja bem-vindo. Olá, Rafael, muito obrigado pelo seu convite. Diego, eu vou pedir para te me acompanhar aqui no nosso cenário, onde a gente vai fazer nesse ambiente aqui o nosso bate-papo, explicar para o pessoal de casa, né, como se faz para encaminhar a sua aposentadoria. Primeiramente, eu queria agradecer a participação, é de extrema importância ter um advogado especializado nessa área para levar essa informação que é muito importante para todos os nossos telespectadores. Está certo, obrigado pelo convite, Rafael. Já não é a primeira vez que compareço aqui ao seu programa, está muito lindo este cenário, essa casa maravilhosa. Então, o advogado previdenciário, no caso, ele é fundamental hoje para quem busca aí o seu direito junto ao INSS, tá? Então, a gente sabe que a pessoa, ela não precisa necessariamente de um advogado para encaminhar seu pedido de aposentadoria, mas vamos conversar durante o programa e a gente sabe que na prática existem muitos direitos que acabam passando despercebidos, né? Quando a pessoa não tem um profissional especializado ali que lhe auxilie em todas as suas etapas. Então, pessoal, você já sabe que muitas vezes acontece aí de passar uma etapa desapercebida, né, no momento que tu está encaminhando a sua aposentadoria. E por isso que o Diego está aqui hoje. Diego, quais são essas etapas, né, e qual é o erro comum de quem tenta fazer, né, a sua aposentadoria, encaminhar a sua aposentadoria assim sozinho, né? Às vezes acontece, tem algum erro comum, esquece uma data, um tempo de serviço. Eu queria que tu falasse sobre isso para os nossos telespectadores. É muito normal, tá, Rafael? A pessoa, ela é natural do ser humano ele buscar de forma própria os seus direitos. Ok, não há nenhum problema nisso. O detalhe é que é muito importante que a pessoa verifique, tá? Assim, perguntou em questão de etapas, né? Muito importante que primeiro ela faça um estudo do seu caso, um planejamento, analise se as suas contribuições estão corretas lá no INSS. É muito comum, às vezes, a pessoa ter a carteira assinada e o empregador não recolher exatamente aquelas contribuições, aí podem ter um problema, mas lá na frente pode vir o INSS não considerar alguns períodos. É importante que a pessoa verifique exatamente qual o melhor momento dela se aposentar, porque hoje, principalmente após a reforma previdenciária, existem diversas regras de aposentadorias. E, às vezes, por uma questão de dias ou meses, você consegue encaixar-se em uma outra regra, fazendo com que você tenha uma aposentadoria, às vezes, de valor melhor, né? E isso você só consegue fazendo um estudo de caso, um levantamento, um planejamento, né, previamente antes de fazer o seu requerimento. Então, tá aí você de casa, né? Fique atento a esse nosso bate-papo. Tem também, eu acredito que tem algumas diferenças no lado rural, né, Diego? Sim, tem diversas situações, tá, Rafael? Existem situações rurais, onde a pessoa pode incluir o seu tempo rural, seja para aumentar o seu tempo de contribuição e conseguir uma aposentadoria mais rápida, ou ainda seja para incluir um tempo rural para aumentar o valor de aposentadoria, né? E aí se for falar disso, nós começamos a entrar na parte daí de revisão de aposentadoria. Revisão tem diversas situações, uma que eu comentei essa do tempo rural, tem ainda algumas outras revisões que são mais clássicas, por exemplo, revisão da vida toda, onde já fiz cálculos de simulações, onde se a pessoa conseguir aplicar a revisão da vida toda, fiz uma simulação, uma época que deu uma diferença de onde a pessoa iria de um salário mínimo para 5 mil reais, 5 mil e poucos reais, ou seja, uma diferença muito alta para uma revisão. 5% praticamente. Tem ainda a revisão das atividades concomitantes, revisão para incluir o período insalubre, periculoso. E por aí vai, tem diversas situações. Tem ainda outros direitos, assim, que são ocultos. Por exemplo, viúvo, antes de 1991 não havia direito ao homem viúvo na pensão por morte. E
e a Justiça, o próprio STF tem reconhecido que ele tem que receber o direito à pensão. Como eu havia comentado antes, em relação à insalubridade ou periculosidade, por exemplo, é muito comum o INSS não aceitar o pedido de aposentadoria especial de um enfermeiro, de um médico, de um eletricista, um dentista, por exemplo, onde esses profissionais eles trabalham em algum momento da sua vida com insalubridade ou periculosidade. Isso faz ter uma aposentadoria mais rápida. O que eu digo mais rápida é você ter menos tempo de contribuições por causa dessa insalubridade ou periculosidade. O seu tempo de contribuições são considerado a maior e aí você alcança a aposentadoria mais rápida. Ou ainda você utiliza para aumentar o valor, né, de renda. Perfeito, então são várias as situações, por isso que é muito importante ter o acompanhamento de um profissional, né, para você encaminhar a sua aposentadoria no valor correto que de fato você tem direito, né, Diego? E se você ainda quer ficar sabendo muito mais sobre esse tema, vá no YouTube, agora o Diego vai explicar o endereço dele digital, vá até o YouTube, lá tem diversos vídeos, né, que tu fala sobre esse tema, né, que é o direito previdenciário. Sim, Rafael. Com o passar do tempo, o advogado, ele na sua forma natural, digamos assim, ele procura sempre auxiliar as pessoas. Nem sempre é buscando que a pessoa contrate ou algo assim, não, mas o ato de servir, digamos assim, informar, exato. E aí então, por isso já não é de agora, eu escrevo artigos no blog. Então eu tenho lá o meu site, que é diegoribeiro.adv.br, onde eu escrevo os artigos, explico os passo a passos das informações e também, com o passar do tempo, entrei no canal do YouTube, abri lá o canal, já deve fazer, eu acho que foi em 2018, não vou me recordar exatamente, onde eu também produzo em forma de vídeo as explicações. Conteúdos informativos. Sim, explico todo o passo a passo de quem está buscando aposentadoria, dos direitos. Não só aposentadoria, falo também de auxílio-doença e outros benefícios que são todos ligados a benefícios e direitos junto ao INSS. Então você aí de casa, não perca tempo, vale tanto no site do Diego quanto no YouTube, na página do Diego no YouTube, no canal, e dê uma olhada, assista, né, os vídeos e esses conteúdos informativos que o Diego disponibiliza através das redes sociais e das plataformas digitais. No YouTube, para a pessoa pesquisar e localizar, é Diego Idalino Ribeiro. Acredito que se colocar o nome ali já deve aparecer. Então aí, Diego Idalino Ribeiro. Vá lá no YouTube que você já acha o material, né? Esse conteúdo informativo do Diego. Diego, aquela pergunta clichê, mas que ela é muito importante. Com quantos anos hoje o homem e a mulher se aposentam, têm o direito à previdência? Idade, Rafael. Por idade, funciona da seguinte forma, tá? Homem hoje, 65 anos, por idade, e ele precisa de 15 anos de contribuições. Mulher, teve uma regra de transição aí após a reforma previdenciária, tá? Onde com o tempo vão ser necessários todas 62 anos de idade, mas ainda hoje consegue com um pouco menos de contribuições, quer dizer, um pouco menos de idade. Então hoje, 2022, 61 anos e meio a mulher precisa. A partir de 2023, 62 anos de idade. Igual ela precisa de 15 anos de contribuições. Lembrando que esses 15 anos pode ser incluso neles tempo rural, tempo, vamos dizer, trabalhado de carteira assinada como doméstica. É muito comum. Por que eu estou falando da doméstica? Porque é muito comum, às vezes, o INSS não considerar a assinatura na carteira como doméstica, mas pode incluir todas as contribuições, tempo rural e tudo mais, para fechar ali os seus 15 anos de contribuições. Fora a idade, tem outras modalidades, tá, Rafael? Por exemplo, tem situações que a pessoa não precisa ter a idade para se aposentar, mas aí vai ter que preencher os requisitos ali, daí tem todo um cálculo antes da reforma e posterior à reforma. Aí precisa de um tempo de contribuição superior, no geral,
quase sempre superior a 30 anos de contribuições para a mulher e 35 anos de contribuições para o homem, superior a isso. Daí tem que ver o pedágio ali, quanto que vai ser necessário de cada um, mas aí nesse caso não precisaria da idade. Perfeitamente, Diego. Então você aí de casa, acredito que está adorando o nosso bate-papo. Se você quiser saber um pouco mais sobre as informações, né, as etapas para você encaminhar aí a sua aposentadoria, vá até o YouTube, digite lá Diego Idalino Ribeiro, vá na página, no site do Diego, confere esse conteúdo que ele tem informativo para você aí fazer o encaminhamento da sua aposentadoria da forma correta. Diego, eu quero agradecer aqui a participação do programa. Com toda certeza o Diego vai ser convidado para falar sobre esse tema que é de extrema importância mais vezes na programação. É um rapaz muito legal, muito bacana, um excelente profissional e tem muita informação legal para passar para vocês aí de casa. Muito obrigado mais uma vez, Diego. Eu que fico feliz, Rafael, por mais uma vez ser convidado aqui, sempre procurando trazer informações aí, agregar ao seu programa. E estou aí às ordens quando quiser me chamar novamente. Tem sempre atualizações, né, em relação a esse tema, por isso com toda certeza você vai ser convidado mais uma vez. Você aí de casa, como eu já disse, vá lá no YouTube, vá no site, procura Diego Idalino Ribeiro e fique por dentro das informações para encaminhar a sua aposentadoria. Eu vou me despedindo agora aqui desse bate-papo e você não saia daí que eu já volto.